Meus irmãos, bom dia. Que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos veem pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Que Deus Todo-Poderoso abençoe cada um de vocês. Compartilhem a palavra de Deus. Nós todos somos chamados a evangelizar. Devemos ser sal e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de João, capítulo 3, versículo do 13 ao 17. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar o evangelho de hoje. Nós vemos que Jesus conversa com Nicodemos e diz a ele que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, o próprio Cristo. E ele fala uma revelação para Nicodemos, que do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para todos os que neles crerem tenham vida eterna. Meus irmãos, Jesus faz um comparativo com o que aconteceu quando o povo vinha do exílio do Egito e que vagava pelo deserto. Essa história está contida no livro de Números. E o povo murmurava contra Deus e contra Moisés, porque o povo estava no deserto, vagando. E no momento que eles se aproximavam do Rio Vermelho, eles falaram: por que fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então, Deus manda serpentes para poder matar aquele povo que murmurava contra Deus. Aquele povo que estava escravizado 400 anos no Egito, o qual Moisés resgata aquele povo por ordem de Deus. O povo escolhido, o povo de Israel. E em agradecimento, o que é que eles fazem? Eles murmuram, reclamam contra Deus. E Moisés e o povo, quando a serpente começa a matar as pessoas, o povo recorre a Moisés e fala a Moisés: pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga, Senhor, que nos afaste a serpente. Então, Deus atende aos pedidos de Moisés, como Moisés vai pedir a Deus para que poupe aquele povo do sofrimento, da morte. E Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze e que coloque no alto de um poste, para que todos aqueles que verem a serpente sejam curados. E Jesus faz esse comparativo. O Cristo que ia ser crucificado, ia ser morto, ia ser imolado, ia ser o Cordeiro de Deus oferecido em sacrifício pela nossa salvação. A cura que o Cristo quer trazer para nós, através da sua cruz, não é a nossa cura física, não é a cura desse mundo, mas é a cura espiritual. Que todos aqueles que olhar para a cruz sejam curados e acreditarem na cruz, consigam a salvação. O Cristo se doou na cruz para a nossa salvação. A cruz, que era um instrumento de suplício, de sofrimento e maldição, torna-se em Cristo Jesus
um instrumento de salvação. Mas muitas pessoas não querem olhar a cruz. Muitas pessoas não querem carregar a cruz. Acham a cruz pesada. Mas nós devemos olhar a cruz assim como Cristo olhou, com os olhos do amor. O Cristo não foi egoísta, não quis poupar sua própria vida. Ao contrário, ele se entrega na cruz por amor a cada um de nós, pela nossa salvação. E o Cristo nos fala que Deus deu seu Filho unigênito ao mundo, não para condenar o mundo. O Cristo não veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. E através da cruz, através do Cristo ser crucificado, Ele nos trouxe a salvação. O Cristo vence a morte, ressuscita e abre as portas dos céus para cada um de nós. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos crer nesse Cristo que nos salva. Nós devemos ter amor, nós devemos servir a esse Cristo com amor, para que assim a misericórdia de Deus haja na vida de cada um e na hora da nossa morte nós consigamos a salvação, a vida eterna. Não tenhamos medo da cruz. Peguemos a nossa cruz e sigamos esse Cristo com amor, pois foi com amor que Ele se doou à cruz. Por amor, Ele nos trouxe a salvação. Por amor, Ele veio ao mundo. Portanto, por amor, nos doemos também a esse Cristo, o servindo com amor, com bondade e misericórdia. Que nós sejamos instrumentos de amor, instrumentos de salvação na vida dos nossos irmãos. Que nós levemos esse amor, nós levemos essa proposta da cruz ao nosso irmão. Que nós encorajemos, pegue a sua cruz, siga esse Cristo, pois Ele nos ama e Ele quer que nós nos salvemos. Por isso Ele se doou na cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.